Olá, povo abençoado do crochê, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam todos bem-vindos aqui no meu canal. Vocês que não são inscritos, eu peço a você que se inscreva e ative o sininho para você ficar por dentro de tudo que acontece por aqui. Gente, na aula de hoje eu vou ensinar vocês a fazerem este maravilhoso suplá tulipa. Olha só. Eu fiz o trilho, eu gravei o trilho tulipa e muitas de vocês me pediram para gravar o suplá também. Então, gente, eu quis gravar a minha versão. Eu sei que já tem bastante aula, né, do suplá tulipa, aqui na plataforma do YouTube, mas eu quis deixar aqui a minha versão de como eu fiz para vocês. E também vai servir para mim depois, né, gente? Porque a gente acaba fazendo modificações nas peças que depois serve para a gente mesmo que gravou. Então, ele ficou medindo, gente, 40 centímetros de diâmetro. E olha só, gente, que delicadeza que ficou, que lindo que ficou com esse detalhe dourado. E eu vou passar agora a lista de materiais que vamos estar utilizando para confeccionar esse lindão aqui. E para fazer a base, gente, nós vamos estar utilizando o fio castanha, Barroco Max Colo, fio 6, tá, gente? A cor castanha, 7625. Esse novelo aqui já estava usado, tá, gente? Então, não gasta muito. Sobrou bastante fio e esse novelo já estava usado, de 400 gramas. E aqui, gente, olha só, o Barroco Multicolo Premium, na cor abóbora 9059. Gasta pouquinho também, porque é só uma carreira de tulipa. E o verde, nós vamos estar utilizando o Barroco Multicolo Premium, na cor folha 9392. Gasta bem pouquinho, porque como vocês podem ver aqui, essa carreirinha aqui na cor verde gasta pouco fio. E também, gente, eu coloquei aqui dentro, ó, mas é o fio Encanto. Não é o Slim, é o fio Encanto dourado da Círculo, tá bom? E vamos estar utilizando também a tesoura 3,5, tá? A agulha, gente, 3,5. Eu utilizei ela para fazer todo o trabalho. Tesoura para arremates. E aqui também a cola Tec Bond para acabamento. E como eu falei, ele ficou no tamanho de 40 centímetros de diâmetro. E olha só, gente, com a xícara aqui, que coisa mais mimosa. Então, é isso. Simbora para nossa aula. Então, vamos dar início ao nosso suplá tulipa, fazendo aqui, gente, o nosso nó mágico. Gente, eu faço desse jeito aqui. Vou ensinar para vocês a forma que eu faço. Olha, eu faço assim e assim, ó. Olha, dessa forma, introduzo a agulha aqui, busco o meu fio, trago pra frente e aqui eu faço uma correntinha pra travar e aqui eu já solto, gente, ó, o meu fio. Fica dessa forma aqui. Aqui eu já tenho uma correntinha, nós iremos fazer mais 3. 1, 2, 3. Que totaliza 4 correntinhas, que faz a vez de um ponto alto e uma correntinha de separação. Aqui dentro do nó mágico, nós iremos fazer mais 11 pontos altos separados por uma correntinha. Então, aqui eu já tenho o meu segundo ponto alto, uma correntinha. O meu terceiro, uma correntinha de separação. 4, uma correntinha. 5, uma correntinha de separação, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e uma correntinha de separação.
Então, vamos conferir. 2, 4, 6, 8, 10, 12 pontos altos. Cada ponto alto separados por uma correntinha. Aqui, ó, eu pego esse meu fio aqui e já puxo ele para fechar o nosso círculo. Então, fica dessa forma aqui, gente. Aqui, nós temos 4 correntinhas, certo? Nós vamos contar aqui, ó. 1, 2 e na terceira correntinha, nós vamos introduzir a nossa agulha, buscar o nosso fio e fechar aqui com um ponto baixíssimo. Então, aqui nós ficamos com 12 pontos altos, contando aqui com essa correntinha, separados por uma correntinha de um ponto alto para o outro. Agora, nós iremos subir novamente 3 correntinhas, ó, 1, 2, 3. Vamos voltar aqui no mesmo lugar onde subimos as 3 correntinhas, vamos, ó, dar laçada na nossa agulha e fazer aqui um ponto alto, no mesmo lugar onde subimos as 3 correntinhas. Então, aqui temos 2 pontos altos. Agora, uma correntinha de separação. Vamos vir para o próximo ponto alto aqui, ó. E vamos fazer 2 pontos altos no mesmo lugar. Ó, 2 pontos altos no mesmo lugar. Uma correntinha de separação. Vamos vir para o próximo ponto alto. Um ponto alto, 2 pontos altos no mesmo lugar. E assim nós iremos fazer por toda a carreira. Para cada ponto de base, nós iremos fazer 2 pontos altos no mesmo lugar, separados por uma correntinha, até o final da carreira. Vamos lá. Cheguei aqui no final da minha carreira. Já fiz aqui os meus 2 pontos altos, sobre o último ponto alto aqui, uma correntinha de separação. Aqui nós iremos contar, nós temos 3 correntinhas, certo? 1, 2, 3. Na terceira correntinha aqui, nós iremos introduzir a nossa agulha e vamos fazer aqui, gente, um ponto baixíssimo. Vamos subir novamente 3 correntinhas. Todas as vezes que iniciarmos, vai ser dessa forma. Então, vamos lá. 1, 2, 3. E no próximo ponto de base aqui, nós vamos fazer 2 pontos altos no mesmo lugar. Vamos lá. 1, 2. Ficamos aqui com 3 pontos altos. Agora, uma correntinha de separação. Vamos aqui, ó. Temos o nosso próximo bloquinho de 2 pontos altos. No primeiro ponto, nós fazemos apenas um ponto alto. E no segundo ponto aqui, nós vamos fazer o nosso aumento, que são 2 pontos altos no mesmo lugar. Olha só. Uma correntinha de separação. Vamos vir aqui, ó, para o próximo bloquinho de 2 pontos altos. No primeiro ponto alto, a gente faz apenas um ponto alto. E no segundo ponto alto aqui, a gente faz 2 pontos altos no mesmo lugar. E assim, a gente vai fazendo por toda a carreira. Nessa carreira aqui, nós iremos ficar com bloquinhos de 3 pontos altos separados por uma correntinha até o final. Vamos lá. Concluí, gente, aqui a minha carreira. Fiz aqui os meus 3 últimos pontos altos, uma correntinha de separação. E aqui vamos finalizar contando aqui, ó. 1, 2 e na terceira correntinha, vamos introduzir a nossa agulha, buscar o nosso fio e fechar aqui com um ponto baixíssimo. Vamos subir novamente 3 correntinhas. 1, 2, 3. Agora, aqui nós temos 2 pontos altos, certo? O primeiro ponto alto, nós fazemos apenas um ponto alto. E aqui no último ponto alto, nós iremos fazer 2 pontos altos juntos no mesmo lugar, que é o nosso aumento dessa carreira, tá bom? Então, gente, meu fio tá embolando aqui. Então, aqui nós temos 4 pontos altos, uma correntinha de separação. Vamos vir aqui para o próximo bloquinho de 3 pontos altos. No primeiro ponto alto, a gente faz um ponto alto. No segundo ponto alto aqui, nós faremos um ponto alto. E no último ponto alto, nós faremos 2 pontos altos juntos. Olha só. Uma correntinha de separação. E assim, a gente vai seguindo por toda a volta. 2 pontos altos, ponto sobre ponto, e no último ponto alto aqui, nós faremos 2 pontos altos juntos. Então, gente, essa carreira é toda dessa forma. 4 pontos altos separados por uma correntinha.
O aumento é sempre no último ponto alto, tá bom? Então, vamos fazer isso por toda a volta. Vamos lá. Cheguei aqui no final da minha carreira, já fiz aqui, ó, os meus 4 pontos altos, uma correntinha de separação. Vou contar aqui, ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3 correntinha. Na terceira aqui, ó, introduz a agulha, busca o fio e fecha com ponto baixíssimo. E agora, nós vamos iniciar novamente com as 3 correntinhas. 1, 2, 3. Vamos fazer por 2 vezes, ponto sobre ponto, e aqui no final, novamente, 2 pontos altos juntos. Então, aqui, ó, um ponto alto, um ponto alto. Temos 3 pontos altos, e aqui no final é o nosso aumento. Sempre o nosso aumento, gente, é no último ponto alto, tá? No último ponto alto, a gente faz 2 pontos altos juntos, por todo o trabalho, tá bom? Então, aqui nós ficamos com 5 pontos altos, uma correntinha de separação. Vamos vir aqui, ó, ponto sobre ponto, por 2 vezes, ó. Por 3 vezes, tá, gente? Desculpa. Por 3 vezes, ó. 2 pontos altos, 3 pontos altos. E aqui no final, 2 pontos altos juntos. 1, 2. E uma correntinha de separação. Então, essa carreira aqui, nós iremos ficar com 5 pontos altos, separados por uma correntinha e 5 pontos altos. A gente vai seguindo fazendo assim por toda a volta. Vamos lá. Terminei aqui, gente, a minha carreira de 5 pontos altos separados por uma correntinha. Já fiz aqui a minha correntinha de separação. Vou novamente contar 1, 2, 3 e na terceira correntinha introduzir a agulha, buscar aqui o nosso fio e fechar com ponto baixíssimo. E aqui subir novamente 3 correntinhas. 1, 2, 3. E vamos aqui fazer, ó, um ponto alto aqui, um ponto alto aqui, um ponto alto aqui e 2 pontos altos no último ponto alto. Vamos lá. Para cada ponto de base, nós vamos fazer um ponto alto. Quando chegar no último ponto alto, nós iremos fazer 2 pontos altos juntos. Então, aqui eu já tenho 4 pontos altos. Para cada ponto de base aqui, ó, eu fiz um ponto alto. E aqui no último ponto alto, vamos fazer 2 pontos altos no mesmo lugar. 1, 2. Então, aqui nós ficamos com o nosso aumento. Uma correntinha de separação. Vamos vir aqui para o próximo bloquinho e vamos repetir a mesma coisa. Vamos fazer 4 pontos altos, ponto sobre ponto, e no último ponto nós iremos fazer 2 pontos altos juntos. Vamos lá. Olha só. Então, aqui, gente, nessa carreira aqui, nós iremos ficar com 6 pontos altos separados por uma correntinha por toda a volta. Vamos lá. Então, aqui eu concluí a minha carreira. Aqui fiz o meu último bloquinho de 6 pontos altos separados por uma correntinha. E aqui, novamente, vamos contar 1, 2 e na terceira correntinha, introduzir a nossa agulha e fechar aqui, gente, buscar o nosso fio e fechar aqui, ó, com um ponto baixíssimo. Novamente, iremos subir 3 correntinhas. 1, 2 e 3. Agora, nós vamos fazer 5 pontos altos e no último ponto alto aqui, ó, nós iremos fazer 2 pontos altos juntos. Então, aqui já faz a vez de um ponto alto. Agora, o nosso segundo ponto alto, ponto sobre ponto. O nosso terceiro. O nosso quarto. E o nosso quinto. E aqui, ó, no último ponto alto, nós iremos fazer 2 pontos altos juntos. Vamos lá. Então, aqui, gente, ficamos com 7 pontos altos, uma correntinha de separação aqui. E aqui a gente segue fazendo da mesma forma. Ponto sobre ponto por 5 vezes. E no último ponto, nós iremos fazer 2 pontos altos juntos. Então, aqui eu já tenho o meu segundo, o meu terceiro ponto alto, ponto sobre ponto, o meu quarto, aqui o meu quinto. Cheguei no último ponto alto aqui, ó, é onde nós iremos fazer o nosso aumento,
que são 2 pontos altos juntos no mesmo lugar. Uma correntinha de separação. Então, essa carreira é toda dessa forma. Nós iremos ficar com 7 pontos altos separados por uma correntinha por toda a volta. Lembrando que o nosso aumento, os nossos 2 pontos altos juntos, é sempre no último ponto alto de base. Bora lá! Então, aqui, gente, eu concluí aqui a minha carreira de 7 pontos altos separados por uma correntinha. E aqui vamos finalizar da mesma forma. Na terceira correntinha, introduz a agulha, busca o fio e faz aqui, ó, um ponto baixíssimo. Sobe 3, ajusta aqui, sobe 3 correntinhas. 1, 2, 3. E vamos fazer agora, gente, 6 pontos altos, ponto sobre ponto. Aqui nós já temos o nosso segundo, o nosso terceiro, o nosso quarto, o nosso quinto e agora o nosso sexto ponto altos, ponto sobre ponto. Para cada ponto de base, fizemos um ponto alto por 6 vezes. E aqui no último ponto alto, ó, nós iremos fazer 2 pontos altos juntos. Então, aqui nós ficamos com 8 pontos altos. 2, 4, 6, 8. Separados por uma correntinha. Vamos vir aqui para este outro lado, ó. E, novamente, nós iremos fazer 6 pontos altos, ponto sobre ponto. 2, 3, 4, 5, 6. No último ponto aqui, ó, 2 pontos altos juntos, ó. 1, 2. E uma correntinha de separação. Então, gente, nessa carreira aqui, ó, 2, 4, 6, 8. Nessa carreira aqui, por toda a volta, nós iremos ficar com 8 pontos altos separados por uma correntinha de separação. A dinâmica é a mesma. O aumento é sempre no último ponto aqui, ó, de cada bloquinho. Então, vamos lá, por toda a volta. Então, aqui, gente, concluí a minha carreira de 8 pontos altos separados por uma correntinha. Aqui, a mesma coisa, vamos contar 1, 2 e na terceira correntinha, introduzir a nossa agulha, buscar o nosso fio e fechar aqui com um ponto baixíssimo. Vamos subir novamente 3 correntinhas. 1, 2, 3. E vamos fazer agora aqui, gente, ó, por 7 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes. Por 7 vezes, ponto sobre ponto, tá? Vamos lá. Aqui eu já tenho 4 pontos. 5, 6 e 7. Então, aqui eu já tenho 7 pontos altos. Aqui, ó, no último ponto, nós iremos fazer 2 pontos altos juntos. Que vão totalizar 9 pontos altos, certo? Uma correntinha de separação. Vamos vir aqui para o outro lado, ó, para outro bloquinho. E aqui nós vamos repetir. Para cada ponto de base aqui, nós vamos fazer um ponto alto por 7 vezes. Essa é a primeira vez. O primeiro ponto alto. O meu segundo, o meu terceiro, o meu quarto, o meu quinto, o meu sexto e aqui o meu 7º ponto alto. Então, fiz ponto alto sobre ponto alto por 7 vezes e no último pontinho aqui de base, ó, nós iremos fazer 2 pontos altos juntos. 1, 2. Então, essa carreira é toda dessa forma. Nós iremos ficar por toda a volta com bloquinhos assim de 9 pontos altos separados por uma correntinha. Vamos lá. Cheguei aqui no final, gente, já fiz aqui, ó, os meus 9 pontos altos separados por uma correntinha. E aqui, ó, nós vamos fazer aqui, ó, no terceiro, contar aqui 1, 2 e na terceira correntinha nós vamos finalizar do mesmo jeito que temos finalizado anteriormente. E iniciar aqui, gente, com as 3 correntinhas. 1, 2, 3. Agora, nós vamos fazer por 8 vezes 8 pontos altos. Vamos lá, esse é o primeiro, né? Ponto sobre ponto. O meu segundo, o meu terceiro, o meu quarto, o meu quinto, o meu sexto,
o meu 7º. E aqui, ó, o meu 8º ponto alto, ponto sobre ponto. E sobrou aqui o último pontinho onde nós iremos fazer o nosso aumento, que são 2 pontos altos juntos no mesmo lugar. Ficamos aqui, gente, com 10 pontos altos, olha, 2, 4, 6, 8, 10. Separados aqui por uma correntinha, e aqui nós vamos seguir fazendo 10 pontos altos separado por uma correntinha por toda a volta. Vocês me desculpem que eu tô repetindo muito, né, carreira por carreira, porque temos aí as nossas amigas amadinhas do crochê iniciante, que estão começando agora. Então, elas têm dificuldade, gente, da gente parar o trabalho num certo tempo, numa certa carreira, e depois pegar só lá na frente. Então, para alguns trabalhos, eu vou fazendo carreira por carreira, explicando, tá bom, gente? As veteranas aí, me desculpem. Então, gente, vamos seguir aqui, ó, essa carreira fazendo 10 pontos altos separados por uma correntinha por toda a volta. E aqui, o aumento é sempre, lembrando que o aumento é sempre no último ponto de base aqui, que a gente faz 2 pontos altos juntos. Os demais são ponto sobre ponto. Vamos lá! Finalizei aqui, gente, a minha carreira. Fiz aqui, ó, os meus 10 últimos pontos, bloquinhos de ponto alto. E aqui eu já fiz uma correntinha de separação. Vou contar aqui novamente. 1, 2 e na terceira correntinha introduzir a agulha. E fechar com ponto baixíssimo. Aqui, gente, nós iremos subir. Peraí que ficou um fiozinho sem pegar aqui. Nós iremos subir novamente 3 correntinhas. E agora, nós vamos fazer, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São 9 pontos altos, ponto sobre ponto, já contando com esse daqui, tá, gente? Então, aqui eu já tenho o meu primeiro, o meu segundo, ponto sobre ponto. Para cada ponto de base, nós iremos fazer 9 pontos altos, tá bom? Então, aqui eu já tenho, ó, 5, 6, 7, 8 e 9. Ó, tenho 9 pontos altos, ponto sobre ponto. Para cada ponto de base, eu fiz um ponto alto, já contando com essas 3 correntinhas aqui, que faz a vez de um ponto alto, nós temos aqui o total de 9 pontos altos. E aqui, ó, no último pontinho, nós iremos fazer 2 pontos altos juntos, viu, gente? Que é o nosso aumento. E uma correntinha de separação. Então, gente, nós vamos ficar, ó, com 2, 4, 6, 8, 10, 11 pontos altos nessa carreira. Vamos fazer por toda a volta. Para cada bloquinho desse, nós precisamos ficar com 11 pontos altos separados por uma correntinha, por toda a volta. Vamos lá! Então, aqui, gente, eu finalizei aqui a minha carreira. E olha só, gente, como tá ficando bonito, retinha essa base. Então, aqui nós temos 11 pontos altos separados por uma correntinha. Então, agora aqui nós vamos finalizar da mesma forma, conta aqui 1, 2 e na terceira correntinha introduz a agulha, busca o fio e fecha aqui, gente, com um ponto baixíssimo. E olha só, sobe aqui 3 correntinhas novamente, 1, 2, 3. E agora, por 10 vezes, nós iremos fazer ponto sobre ponto. Já contando aqui com a correntinha, com as 3 correntinhas, nós já temos o primeiro ponto alto dessa carreira. Então, para cada ponto alto, nós iremos fazer um ponto alto até totalizar 10 pontos altos, até o penúltimo ponto alto aqui do nosso bloquinho. Então, vamos lá. Lembrando que é ponto sobre ponto, tá, gente? Aqui já tenho 3 pontos altos, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então, já tenho aqui 10 pontos altos, ponto sobre ponto. No último ponto alto aqui, ó, o nosso aumento, que são 2 pontos altos juntos no mesmo lugar.
Então, gente, nessa carreira aqui, nós iremos ficar com 12 pontos altos separados por uma correntinha por toda a volta. Vamos conferir aqui. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Então, são 12 pontos altos para cada bloquinho desse, separados por uma correntinha até chegar aqui. Quando chegar no final da carreira, eu retorno com vocês. Bora lá! Então, gente, aqui eu finalizei a minha última carreira de ponto alto. Fiquei aqui no total de 12 pontos altos separados por uma correntinha nessa carreira. Vamos lá, meu povo. Então, aqui agora, ó, eu já faço uma correntinha e conto aqui 1, 2 e na terceira correntinha eu finalizo aqui, gente, com um ponto baixíssimo. Ó. Um ponto baixíssimo. Agora, eu vou fazer uma correntinha aqui que faz a vez de um ponto alto, tá? Que faz a vez de um ponto baixo, gente, desculpa. E para cada ponto de base aqui, nós iremos fazer um ponto baixo. Vamos lá, ó. Para cada ponto de base, nós seguimos fazendo aqui um ponto baixo. Essa é a última carreira, gente, da base do nosso suplá tulipa, tá? Então, segue fazendo aí, para cada ponto de base, você faz um ponto baixo. Essa carreira, gente, não tem aumento, tá bom? Aqui, ó, cheguei aqui nessa correntinha aqui de separação entre um bloquinho e outro. Nós vamos pegar as duas alcinhas aqui, ó, da correntinha. Nós vamos passar aqui por dentro das duas alcinhas, ó. A gente não vai, gente, fazer aqui, ó, passar aqui embaixo, não, tá? Aqui no meio, não. A gente vai passar aqui, ó, por dentro das duas correntinhas, ó, dessa forma aqui, ó. Tá vendo? Ó. Puxa e vamos fazer aqui um ponto baixo. E vamos seguir fazendo ponto baixo sobre cada ponto alto. Para cada ponto alto, nós faremos um ponto baixo. Gente, não façam esse ponto aqui muito apertado, nem muito folgado, tá? Só seguir levemente fazendo um ponto baixo para cada ponto alto. E quando chegar, gente, na correntinha, eu vou fazer aqui mais uma vez com vocês, para vocês verem como a gente vai fazer aqui, ó. Aqui nós temos aqui essa correntinha, certo? Nós vamos passar aqui a nossa agulha, ó, por essas duas laçadas aqui, ó, da nossa correntinha, ó. Aqui. Reparem que aqui por baixo, ó, ficou a outra parte da nossa correntinha. Nós vamos passar só aqui, ó. Ó. Tá vendo, gente, ó? Vamos puxar aqui o nosso fio, buscar o nosso, introduzir a nossa agulha, ó, novamente, ó. Aqui, ó, gente, ó, aqui ficou, ó, o lugar certinho. Introduz a agulha, busca o fio e faz aqui um ponto baixo. E segue fazendo ponto baixo para cada ponto alto por toda a volta. E sempre que chegar na correntinha de separação, vocês façam do jeito que eu falei para vocês. Então, vamos lá. Eu vou concluir aqui toda a minha carreira e retorno com vocês para finalizarmos essa carreira juntos. Vamos lá. Concluí aqui, gente, toda a minha carreira de ponto baixo. Fiz o meu último ponto baixo aqui na correntinha, da forma que eu ensinei para vocês. E aqui agora, eu vou cortar o fio aqui um pedacinho, um tamanho maior, porque eu gosto de fazer um acabamento melhor, sabe? Mas você corta aí do tamanho que você tem costume de cortar. Então, aqui, depois de fazer o meu último ponto baixo, deixei aqui a minha agulha na espera. Aqui eu puxo, ó, dessa forma aqui, ó. E aqui eu já passo com a agulha de tapeceiro. Eu já passo aqui, gente, ó, o meu fio aqui dentro. Aqui eu tenho a correntinha, que fez a vez de um ponto baixo que iniciamos. E aqui nós temos o nosso primeiro ponto baixo, certo? Vou vir aqui, ó, de fora pra dentro, pegando aqui as duas alcinhas, ó. Dessa forma, ó, de fora pra dentro. Busco aqui, ó, puxo aqui o meu fio. Ó.
Dou uma alinhada aqui, gente, ó, uma ajustada. Passo aqui, ó, volto aqui a minha agulha pra cá, ó, de onde o fio saiu, ó. Introduzo passando dentro dessas duas alcinhas. E venho aqui, gente, lembra a correntinha que nós fizemos aqui? Nós não trabalhamos sobre ela, nós vamos pegar ela aqui por trás, ó, a alcinha dela de trás, ó. Dessa forma aqui, gente, ó. E aqui a gente, ó, passa pra trás. Pera aí que esse fio aqui ficou grande. E aí, você dá uma ajustadinha, ó. Tá vendo? Que você fecha a carreira certinha. Olha. E aqui, você só vem caminhando aqui, gente, ó. Eu gosto de ir descendo aqui, ó. De ir descendo aqui. Por alguns pontos. Pro ponto alto de baixo, gente, ó. E aqui, eu no pezinho dos pontos, eu caminho por uns 2 pontos aqui, ó. 2 ou 3 pontinhos. Levo o meu fio pra lá, ó. Sem apertar, sem repuxar, tá, gente? Sem repuxar muito, ó. Dessa forma aqui. E aqui, é só dividir o fio em 2 partes e fazer o arremate como você tem costume de fazer aí. Então, eu finalizo dessa forma. Aqui é só dividir, gente, ó. Para as iniciantes, eu vou finalizar aqui, tá? Vou finalizar aqui, porque tem as iniciantes que não sabem fazer os arremates ainda. Então, aqui, ó, eu divido o fio tem 6 pontas. Eu divido 3 pontinhas para cada lado, ó. Dessa forma aqui, ó. 3 pontas para cada lado, certo? Eu vou vir aqui, gente, com uma agulha menor. E vou passar aqui por dentro, uma ponta, ó. Por dentro apenas de uma laçadinha aqui. Só uma ponta, só para travar o nosso fio, ó. Dessa forma aqui, ó. E aqui, eu vou dar 3 nozinhos. O primeiro nó, você dá ele... Você não aperta muito, que é para não repuxar, tá? E aí, você pode dar mais 2 nozinhos, ó. 1, 2. Feito isso, você corta um pouquinho maior aqui, ó. E vem aqui com a cola Tec Bond. Vou tirar o excesso de fio que ficou do outro trabalho. Vem aqui, ó, gente, ó. E vai empurrando o nozinho pra debaixo do ponto. Ó, pinga um pinguinho de cola e empurra o nozinho pra debaixo do ponto. Todas as pontinhas com calma. Não precisa de pressa pra fazer o acabamento, pra que fique um acabamento bonito, tá? Feito isso, gente, dá uma ajustadinha aqui, ó. Ajeita e dá uma pressionada. Eu costumo pressionar por uns 10 segundos, para que a cola penetre entre um ponto e outro e fique bem firme, tá, gente? Essa é a minha forma de fazer acabamento. Mas se você tiver outra forma aí e for mais fácil para você, faça conforme você tem costume de fazer. Eu só estou mostrando a forma que eu tenho costume de fazer. E aqui, ó, aqui no início, vocês façam do mesmo jeito que a gente fez aqui, tá bom? Vejam que a minha base aqui, ó, ela ficou um pouquinho chapelada aqui, ó. Não ficou bem retinha. Quando vem com a parte verde e a tulipa, ela alinha. Mas eu gosto, gente, de depois que eu faço as minhas bases, para dar aquele alinhamento, aquela união entre um ponto e outro, eu gosto de virar ela do avesso. Passar a mão assim, ó, do jeito que eu estou fazendo aqui, ó. Do avesso, venho com o ferro a vapor e passo levemente aqui, ó. Do lado do avesso, o ferro a vapor. Para que fique uma base bem retinha, e os pontos fiquem bem alinhados.
Mas se você não quiser fazer, não precisa. Eu estou falando a forma que eu faço. Eu vou passar o ferro a vapor na minha base aqui do lado avesso e retorno aqui para darmos continuidade. Bora lá! Então, gente, eu passei aqui, ó, o ferro a vapor pelo avesso. E olha só como alinhou os pontos, olha. Olha o caimento que dá. Tá vendo? Então, é uma dica, mas é opcional. Você não precisa fazer se você não quiser, tá bom? É porque dica boa a gente compartilha, né, meu povo? Então, agora aqui, ó, com o Barroco Multicolor Premium, a cor folha 9392, nós vamos dar início dessa forma. Gente, eu vou começar dessa forma aqui, ó. Ali, o fio tá desse jeito, ó. O fio tá assim. Eu dobro aqui como se fosse a letra E. Introduzo a agulha de fora pra dentro, ó. Busco a minha laçada. Faço dessa forma, ó. E aqui eu tenho a minha laçada inicial. Agora, nós vamos aqui, ó. Nós vamos aqui no primeiro ponto baixo, por cima do ponto alto aqui, ó. Desse nosso bloco, de qualquer um dos bloquinhos, tá bom, gente? É o primeiro ponto alto de qualquer um dos bloquinhos, o ponto baixo por cima do primeiro ponto alto, você introduz a sua agulha aqui, ó, dessa forma. E faz aqui um ponto baixo, ó. E uma correntinha, que faz a vez de um ponto alto. Dá uma laçada na agulha. Não, duas correntinhas, que no meu ponto faz a vez de um ponto alto. Dá uma laçada na agulha e faz aqui no mesmo lugar mais um ponto alto, ó. Fica dessa forma aqui. Então, aqui eu dou uma puxadinha no meu fio de baixo. Então, aqui nós temos 2 pontos altos, certo? Vamos fazer 2 correntinhas, 1, 2. E aqui no mesmo lugar, nós vamos dar uma laçada na agulha, passar aqui, ó. Vim para o mesmo lugar e vamos fazer aqui, ó. Aqui nós temos 3 laçadas na agulha. Nós vamos pegar, passar por dentro de 2 e vamos ficar apenas com 2. Então, nós temos aqui um ponto alto feito pela metade. Novamente, vamos dar laçada na agulha, vamos voltar no mesmo lugar. Todos esses pontos são no mesmo lugar, tá, gente? Vamos buscar o nosso fio aqui, ó. Vamos passar por dentro de 2 e vamos ficar com 3 pontos, com 3 laçadas na agulha. Agora, nós vamos passar por dentro de tudo, vamos fechar os 2 pontos juntos. Então, fica dessa forma aqui, olha só. Agora, nós vamos fazer uma correntinha. Gente, no meu ponto, é apenas uma correntinha. Mas, se no seu ponto começar a ficar emborcado aí, você faz 2. No meu ponto, uma correntinha aqui dá certo. Então, aqui nós vamos pular, ó. Depois de ter feito isso, nós vamos pular 1, 2, 3 pontos de base. Vamos vir aqui no quarto, ó. Pulamos 1, 2, 3, vamos vir no quarto. Agora, a gente vai fazer o seguinte, vamos buscar o nosso fio aqui, ó. E vamos passar por... Temos 3 laçadas na agulha, ó. 1, 2, 3. Vamos passar por dentro apenas de 2. E vamos ficar com 2 laçadas na agulha. Vamos novamente dar laçada na agulha, voltar lá no mesmo lugar, buscar o nosso fio. E agora, nós temos aqui 4 laçadas na agulha. Nós vamos passar por dentro de 2. Vamos ficar com 3 laçadas. E agora, nós vamos passar por dentro de tudo. Vamos aqui, ó, fazer 2 correntinhas. Vamos novamente, ó, introduzir a agulha aqui, ó, dar laçada na agulha e vamos fazer aqui um ponto pela metade novamente, ó. Ficamos com 2 laçadas na agulha. Novamente, vamos fazer mais um ponto pela metade. Vamos passar, temos 4 laçadinhas, vamos passar por dentro de 2, ficamos com 3 laçadas, agora passamos por dentro de tudo. Vamos fazer uma corrente de separação. Vamos pular 3 pontos de base. 1, 2 e 3. Vamos vir aqui para o 4º ponto de base. E vamos aqui, ó, fazer novamente, ó. Vamos vir para o 4º ponto de base. E vamos aqui, ó, fazer um ponto pela metade. Vamos ficar com 2 laçadas na agulha. Novamente, vamos fazer um ponto pela metade. Vamos ficar com 3 laçadas na agulha. E agora, vamos passar por dentro de tudo.
Então, fechamos os 2 pontos juntos. 2 correntinhas de separação. 1, 2. Novamente, vamos dar a laçada na agulha, vamos voltar aqui no mesmo lugar, vamos buscar o nosso fio, vamos passar aqui, ó. Temos 3 laçadas na agulha, vamos passar dentro de 2. Vamos novamente dar laçada na agulha, vamos lá, ó, introduzir o nosso fio, buscar a nossa agulha, buscar o nosso fio e ficamos aqui com 4 laçadas. Vamos passar por dentro de 2 e agora vamos passar por dentro de tudo. Uma correntinha de separação. Vamos pular 1, 2, 3, 4. Vamos pular 3 pontos de base, 1, 2, 3, e no quarto aqui a gente faz a mesma coisa, gente, 2 pontos altos feito pela metade e fechado juntos, ó. Tá feito os 2 feito pela metade e fecha junto. 2 correntinhas de separação no mesmo lugar, 2 pontos feitos pela metade e fecha junto. E assim a gente vai seguindo, fazendo dessa forma, sempre pulando 3 pontos de base e fazendo no quarto ponto por toda a volta. Vamos lá. Então, aqui, gente, cheguei aqui no final da minha carreira, fiz aqui, ó, o meu último leque aqui com 2 pontos de cada lado e 2 correntinhas de separação, 2 pontos fechados juntos de cada lado. E aqui nós temos os nossos 2 pontos altos iniciais aqui, ó. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar essas 2 alcinhas aqui, ó. Vamos introduzir a agulha aqui nela, aqui por trás, ó. Pegar o nosso fio e passar ele aqui dentro, ó. E fechar com um ponto baixíssimo. Dessa forma aqui. Aí, aqui, você pode fazer uma correntinha e travar o fio. E cortar o fio. Faz uma correntinha para travar o fio e corta. E aqui, você já pode puxar. E aqui, a gente vai passar aqui, ó, na agulha de tapeceiro. Vou mostrar pra vocês como eu faço, mas vocês podem estar fazendo aí da forma que vocês têm costume. E aqui, gente, ó, vem caminhando aqui, ó. Vem descendo, ó. Você vem descendo pro pezinho aqui, ó. Feito isso, veio descendo pro pezinho, passa aqui por dentro, ó, e leva pra encontrar o outro fio. Ó. Traz aqui, ó, pra encontrar o fio, ó. Finalizamos, viemos caminhando aqui, ó, pelas correntinhas, trazendo o nosso fio pro pezinho aqui, e aí passamos a nossa agulha aqui por dentro de tudo, ó. E aqui você pode segurar aqui em cima e puxar, pra que fique bem firme, ó. Você segura aqui para não repuxar. E aí, você puxa aqui e fica bem firme. Aqui, você já pode passar apenas uma parte aqui, por aqui, ó. Dá 2 laçadas. Eu vou fazer isso para vocês verem. Ó. Aqui, eu ajusto. E venho aqui, ó. Por baixo do ponto, ó. Por baixo do leque aqui, ó. O máximo que você puder, você puxa aqui e passa somente uma laçada, aqui, ó, por dentro. Só uma parte do fio, pra poder, tipo, travar o fio. E aqui, você já pode dar 2 nó. Você dá o primeiro e o segundo. Gente, essa é a forma que eu faço. Mas vocês podem fazer da forma que vocês têm costume. Então, eu dei 2 nó aqui, eu vou cortar um tamanho aqui pra ficar uma pontinha um pouco maior, pra não ficar rente com o nó, certo? Olha só, não ficou rente com o nó. Aqui, ó, com a cola Tec Bond, você vem aqui, bem no meio do nó, pinga aqui, ó, um pingo de cola bem no meio do nó, e empurra ele pra dentro aqui, ó, do leque. E vai empurrando as pontas, tudo lá pra dentro, ó. Tá vendo?
Vai pingando cola e empurrando as pontas lá pra dentro. Bem pro meio aqui, ó. O máximo que você conseguir empurrar. Com essa pontinha aqui, ó, da cola, gente, ó, tá vendo? Com essa pontinha aqui da cola, ela ajuda você a fazer os arremates. Então, eu gosto bastante de trabalhar com essa cola. E aí, feito isso, dá uma ajustada aqui, ó, e segura por uns 10 segundos, que é pra cola penetrar entre um ponto e outro e ficar aquele acabamento bem legal. Então, é assim que eu finalizo aqui, tá, gente? Mas vocês podem finalizar aí da forma que vocês têm costume. Então, agora, nós vamos fazer as nossas tulipas. Com fio abóbora 459, Barroco Multicolor Premium. Vamos lá. Olha, gente. Ficou desse jeito, ó. Em qualquer tulipa, em qualquer parte desse leque verde, em qualquer vezinho desse aqui, gente, ó, qualquer um, a gente vai fazer o seguinte, nós vamos aqui, ó, dar aqui a nossa laçada inicial, igual fizemos aqui a parte verde, tá? Vamos introduzir bem aqui no meio do nosso leque aqui, ó. Vamos introduzir a agulha aqui, ó. E vamos fazer um ponto baixo, que no meu ponto, um ponto baixo e duas correntinhas, faz a vez de um ponto alto no meu ponto, tá, gente? Então, fiz um ponto baixo, duas correntinhas. Agora, vamos fazer aqui mais 5 pontos altos, que com o ponto baixo e as duas correntinhas, vão totalizar 6 pontos altos, tá? Então, aqui já tenho 3, 4, 5 e 6. Então, aqui eu tenho, ó, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos, certo? Aqui eu dou uma puxadinha, contando com uma correntinha, com um ponto baixo e as duas correntinhas. Aqui você dá uma alongadinha aqui na laçada, deixa ela aqui mais alta, e vem aqui você tem um ponto baixo e duas correntinhas. Você vem aqui, ó, na segunda correntinha, introduz a sua agulha e busca aqui a sua laçada, ó. Dessa forma. Busca e fecha aqui com um ponto baixíssimo. Agora, nós vamos subir 4 correntinhas. 1, 2, 3 e 4. Vamos voltar aqui, ó. Reparem que aqui, ó, fica um buraquinho. Se você puxar aqui, é aqui que a gente vai voltar, ó. Aqui, bem no meio. Vamos voltar aqui e vamos fazer um ponto baixo. E agora, nós vamos fazer 3 correntinhas. 1, 2, 3. Vamos vir aqui, ó, no mesmo lugar e fazer um ponto baixo. Novamente, 3 correntinhas. 1, 2, 3. Vamos voltar aqui, ó, no mesmo lugar, tá, gente? É sempre no mesmo lugar. E vamos fazer aqui um ponto baixo. E ficou, gente, dessa forma aqui. Agora, vamos fazer aqui, ó, uma correntinha de separação. Vamos vir aqui, ó, nesse intervalo aqui, ó. Vamos fazer aqui um ponto baixo. Fica dessa forma, gente, ó. Novamente, uma correntinha de separação. Vamos vir aqui, ó, para o próximo espaço e fazer 6 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vamos dar uma alongada aqui na nossa laçada. Vamos vir aqui, ó, no primeiro ponto alto aqui que fizemos dos 6 pontos altos. No primeiro, introduz a agulha
de dentro aqui pra fora. E vamos buscar essa laçada aqui, ó. E vamos fechar aqui com ponto baixíssimo. Agora, novamente, nós vamos subir 4 correntinhas. 1, 2, 3 e 4. Vamos voltar aqui, ó. Nesse buraquinho aqui, ó, no meio, ó, aqui. Vamos fazer aqui um ponto baixo. Agora, 3 correntinhas. 1, 2, 3. Vamos vir aqui, ó, no mesmo lugar e vamos fazer um ponto baixo. Novamente, 3 correntinhas. 1, 2, 3. Vamos voltar aqui no mesmo lugar, um ponto baixo. Uma correntinha. Vamos vir aqui pro meio, ó, introduzir a agulha aqui no meio. E vamos fazer aqui um ponto baixo. E vai ficando, gente, dessa forma. Lembrando que, se no seu ponto aí você achar necessidade de colocar duas correntinhas aqui antes do ponto baixo e 2 correntinhas depois do ponto baixo, fica bom também, tá, gente? No meu ponto, apenas uma correntinha aqui ficou bom. Mas se no seu ponto precisar de 2, você faça 2 aí, tá bom? Então, aqui novamente, uma correntinha de separação. Eu vou fazer aqui novamente, mais uma vez com vocês aqui, tá? Porque depois é só uma repetição. Então, vamos fazer aqui 6 pontos altos. Aqui, ó, bem no meio do nosso V. 2, 3, 4, 5, 6. Então, fiz aqui 6 pontos altos aqui dentro do meu Vzinho. Ou leque, né? Tanto faz. Aí, vem aqui com a agulha, ó. De dentro pra fora, introduz no primeiro ponto alto e busca a laçadinha que nós deixamos alongada lá e fecha aqui com um ponto baixíssimo. Feito isso, vamos subir 4 correntinhas. Nós subimos 4 correntinhas porque uma correntinha faz a vez do ponto baixo, tá, gente? Que aqui nas demais nós vamos ter o ponto baixo e aqui no início não temos, então fazemos 4 correntinhas. Vem aqui no mesmo lugar, no buraquinho aqui no meio. E fazemos aqui um ponto baixo. 3 correntinhas agora, 2, 3. No mesmo lugar, um ponto baixo. Novamente, 3 correntinhas. 1, 2, 3. No mesmo lugar, um ponto baixo. E agora, uma correntinha, vamos vir aqui para o intervalo, ó. E vamos fazer aqui um ponto baixo. Uma correntinha, e assim a gente vai repetindo, gente, por toda a volta. Olha só, vai ficando dessa forma aqui, ó. A gente repete esse processo por toda a volta. Lembrando que, se no seu ponto, gente, precisar aqui, ó, o espaço no fio verde de 2 correntinhas aqui entre um pontinho, entre um leque e outro, você coloca 2 correntinhas. Se no seu ponto precisar, no meu não precisou. E aqui também, ó, nessa segunda carreira aqui, nessa última carreira aqui, que é a carreira de tulipa, se no seu ponto precisar de 2 correntinhas e um ponto baixo aqui, 2 correntinhas e um ponto baixo, também vocês façam dessa forma. Então, agora é uma repetição. Segue fazendo dessa mesma forma que nós fizemos aqui por toda a volta. Vamos lá. Cheguei aqui, gente, no final da minha carreira. E olha só, vou finalizar aqui junto com vocês. Já fiz aqui o meu ponto baixo, a minha correntinha. E aqui, ó, nós temos o ponto baixo e 2 correntinhas. Aqui na última correntinha, nós vamos introduzir aqui, ó, a agulha. Dessa forma aqui, ó. Passando por dentro das 2 alcinhas dela, ó, da última correntinha. Vamos buscar o nosso fio e vamos fechar aqui, gente, com um ponto baixíssimo. E aí, a gente dá faz mais uma correntinha, que é para travar o fio. E aqui, a gente já pode cortar e fazer o acabamento da mesma forma que fizemos lá. A gente vai descendo, ó, vai descendo com a agulha de tapeceiro até aqui o pezinho. Vai descendo esse fio e aqui passa para cá, pro outro lado aqui.
e amarra e corta do mesmo jeito que fizemos com o fio verde, tá? Eu não vou fazer aqui não, porque dá para vocês entenderem aí como eu fiz. Gente, e olha só como ficou retinho, olha. Ficou bem retinho. Eu estou, assim, apaixonada com esse resultado aqui. Ficou bastante reto, ó. Uma peça que você pega, joga e ela fica bem retinha. Com o meu ponto ficou, no meu ponto ficou bom da forma que eu fiz aqui, tá? Então, gente, mas não vai ficar só nisso, porque eu vou passar o fio encanto para dar todo um charme, né? Se você não quiser, gente, passar o fio encanto, deixar só assim, já está lindo, maravilhoso, né? Vocês estão vendo aí que ficou muito bonito, né? Ficou bem retinho, mas eu quero aqui passar o fio encanto para dar todo aquele charme na minha peça. Então, eu vou desembolar aqui o meu fio, gente, que o meu fio enrolou aqui. Mas vamos lá. Aqui com o fio encanto da círculo, eu vou fazer aqui, gente, eu deixo um pedaço grande assim, ó. Um pedaço grande, que é pra mim fazer o acabamento bem legal. E aqui, ó, eu viro aqui, ó, dessa forma, desse jeito aqui. Venho com a agulha de trás pra frente, busco o meu fio, passo aqui dentro, ó. E aqui eu dou a minha laçada inicial. Então, fiquei com um pedaço bem grande de fio aqui. E aqui, gente, eu venho aqui por trás, ó. Eu vou vir aqui bem no meio. Nós temos aqui 12 pontos altos. Eu vou contar aqui 1, 2, 3, 4, 5. No sexto ponto, aqui, ó. Eu vou introduzir a minha agulha e vou buscar a minha laçada aqui. Passar ela pra frente. Olha só. Viram só? Agora, gente, é só no próximo ponto de base aqui, introduz a agulha, traz o nosso fio pra frente. Façam de uma forma, gente, que não aperte muito o ponto de vocês aí, tá bom? Ó, eu passei esse fio aqui pra frente, que é pra ficar mais fácil. Pra mim não pegar ele lá atrás. Então, aqui, ó. No próximo ponto, introduz a agulha, busca o fio e faz um ponto baixíssimo. Façam de uma forma que não fique apertado, repuxando. Que fique assim, gente, leve, façam que fique levemente, ó. Desse jeito aqui, ó. Ó. Tá vendo que ele não tá apertado, repuxando? Aqui, ó. Aqui, lembra que nós fizemos aqui o ponto baixo aqui no meio? E ficou tipo essa alcinha aqui embaixo, ó. É aqui que nós vamos introduzir a agulha aqui, ó. E buscar o nosso fio e fazer aqui também, gente, ó. Fica um pouquinho mais apertado, mas dá pra fazer. Pera aí, que enganchou aqui. Como eu falei pra vocês, fica um pouquinho mais apertado, mas dá pra fazer, ó. Temos aqui o ponto baixo, aqui, ó, nessa correntinha que nós fizemos, e aqui tem o lugar certinho, gente, ó, aqui. A gente introduz a agulha, busca o nosso fio e faz aqui também um ponto baixíssimo. E vai seguindo, ó, aqui já temos o próximo do outro lado. Vamos introduzir a agulha e fazer um ponto baixíssimo. E assim a gente vai caminhando, fazendo um ponto baixíssimo para cada pontinho de base. Olha só. Tá enganchando aqui, gente, mas vai dar para vocês entenderem, ó. É só introduzindo. Tem bastante fio aqui atrás, por isso que é bom já fazer no acabamento, para você não ficar pegando um fio que não é para pegar atrás. Mas aqui vocês entenderam, é só ir fazendo assim, ó. Busca o fio e faz o ponto baixíssimo sem apertar o ponto.
por toda a volta. Quando chegar na correntinha lá, faz do mesmo jeito. Segue fazendo assim, ó. Por toda a volta. Vai introduzindo para cada pontinho desse aqui, ó. É antes do ponto baixo, tá, gente? Aqui nós temos a carreirinha de ponto baixo e é aqui na última carreira de ponto alto que a gente vai fazer aqui, ó, o nosso trabalhado aqui com fio encanto. Eu vou chegar ali no meio novamente para mostrar para vocês como faz. Vamos lá. Porque agora, aqui, ó, cheguei aqui no meio novamente, ó. Tenho aqui o ponto baixo e tem aqui, essa alcinha aqui, ó, tá vendo? Temos uma alcinha aqui, ó. Aqui no meio, no espaço de uma correntinha, essa é a correntinha, que nós trabalhamos um ponto baixo por cima dela e aqui ficou essa alcinha. É nessa alcinha aqui que nós vamos introduzir a nossa agulha e vamos fazer aqui um ponto baixíssimo também, ó. Sem apertar muito o ponto. E já vem direto pra cá, pro outro lado. Gente, então é seguindo, fazendo isso por toda a volta. Lembrando que você não aperte, não faça muito apertado e nem muito folgado. De forma que fique dessa forma aqui, ó. Ó, tá vendo? Fica retinho, gente, fazendo assim. Então, eu vou dar toda a minha volta aqui e quando eu terminar, quando eu chegar aqui, eu volto com vocês pra gente concluir juntos. Vamos lá. Então, gente, eu concluí aqui, tá? Toda a minha carreira de ponto baixíssimo aqui com fio encanto e ficou desse jeito. Gente, fica muito bonito, né? Uma dica que eu dou para vocês é que antes de vocês entrarem aqui com fio verde, vocês já façam essa carreira aqui de com fio encanto, tá? Gente, eu fiz agora, depois de ter feito as tulipas, porque eu resolvi agora fazer isso. Passar o fio encanto. Até então, eu só ia fazer... eu não iria usar o fio encanto. Então, como eu resolvi agora, depois que as tulipas estavam prontas, fica um pouquinho mais difícil para trabalhar depois que as tulipas estiverem prontas, tá, gente? Mas quando vocês acabarem aqui toda a base, vocês já vêm e passem aqui o fio encanto, que fica mais fácil. Então, aqui, gente, olha só. Eu fiz aqui o meu último ponto, ó. O meu último ponto. Antes do início aqui. Então, aqui, eu já vou cortar aqui o meu fio, um pedaço maior, certo? E trago ele aqui pra frente, ó. Depois de ter feito o meu último ponto aqui, ó. Ó. E trago ele aqui pra frente. Aqui, ó. É introduzir a agulha aqui, ó. A linha aqui na agulha. E vem aqui, ó. Aqui eu fiz o meu último ponto. Aqui é o meu primeiro ponto. Eu venho aqui, ó, de fora pra dentro, pegando nessas duas alcinhas aqui, ó. Olha só, de fora pra dentro. Pega nas duas alcinhas aqui e puxa e traga pra cá, ó. Dessa forma. Dá uma ajustada aqui, ó. Volta aqui, ó. No mesmo lugar. Vejam só. E leva aqui o fio pra trás, gente, ó. Só dando aquela ajustada, ó. Ó. Então, fica dessa forma. Aqui do lado avesso, eu vou mostrar pra vocês agora como a gente vai fazer. Lembra aqui que eu deixei aqui o fio maior, né? Um pedaço maior. Eu venho aqui, ó. Antes de fazer o nozinho, eu pingo aqui um fio de cola, um pingo de cola. Por quê? Porque eu vou fazer o meu nozinho aqui em cima dele, ó. Em cima do pingo de cola que eu pinguei, ó. O primeiro nozinho. Agora, eu coloco um pingo de cola em cima do próximo nozinho aqui, ó. Em cima do nozinho, porque eu vou fazer outro nozinho por cima dele. Gente, eu faço dessa forma.
mas você pode fazer da forma que você tem costume de fazer. E aqui eu já empurro com a minha própria unha aqui, ó. Eu já empurro para que a cola penetre. E aí, eu pego aqui, ó, a agulha de tapeceiro, passo aqui, ó, na minha... Por isso que eu deixo o fio maior, gente. E venho aqui, ó, passando aqui por uns 4 pontinhos. Vamos lá, ó. Eu pego, gente, de baixo pra cima. 2. 3. E 4 pontinhos. Dou aquela puxadinha aqui. Aqui eu corto um pouquinho maior, porque eu vou colocar cola e vou empurrar, gente, essa pontinha lá pra dentro. Tá vendo aqui, ó? Cortei um pouco maior e ficou essa pontinha aqui. Eu vou pingar a cola aqui agora, ó. E vou empurrando essa pontinha pra debaixo desse último ponto aqui que eu passei por dentro, ó. Pingo mais um pouquinho de cola e dou uma seguradinha por uns 10 segundos. Olha só. Do outro lado, nós iremos fazer a mesma coisa. Vamos lá. Meu Deus do céu. Consegui. Nós iremos passar por 4 pontos aqui deste outro lado também, ó. Vou virar assim que fica mais fácil pra mim e pra vocês visualizarem aí. Olha só. Vou passando, passei por dentro de um. Agora, eu vou passar por dentro do meu segundo ponto. Sempre vai passando e puxando. Do meu terceiro e aqui do meu quarto ponto. Olha só. Olha só como fica aqui, gente, ó. Tá vendo? Aqui a gente vai fazer da mesma forma. Vamos cortar aqui um pedacinho um pouquinho maior. E aqui a gente pinga cola, ó. Tá fazendo sombra aqui, né, gente? A gente pinga cola aqui, ó. Aqui tá nublado, gente, tá difícil trabalhar. Mas eu queria muito gravar a aula desse suplá aqui pra vocês. E aqui eu pingo cola, faço do mesmo jeito que eu fiz lá do outro lado, empurro pra debaixo do ponto a pontinha e pressiono por uns 10 segundos para que o fio penetre de um lado pro outro, certo? Então, aqui, gente, olha só. Minha agulha ficou aqui embaixo. Olha só. Está finalizado, né? Falta só fazer mais os 2 acabamentos que não fizemos e ficou dessa forma. Eu vou subir a câmera aqui para vocês darem uma olhada. Vejam só, gente, como ele ficou retinho, olha isso. Olha isso, olha o caimento dessa peça, olha. Ó, fica muito retinho. Então, gente, essa foi a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu peço a Deus que abençoe cada um de vocês, que abençoe você e a sua casa com muita saúde e com toda sorte de bênção. E até o próximo vídeo.